Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão aí da vitória do Flamengo na Libertadores na estreia contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Vamos ver tudo aí envolvendo essa partida, detalhes. Teve o gol do Juninho e também teve um Flamengo não tão assim forte, né? Podemos dizer assim, com alguns desfalques, mas que ainda assim venceu. E também vamos ver polêmicas dessa partida. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like para não perder nenhuma novidade. E vamos agora acompanhar então, né, toda essa partida, vamos acompanhar tudo aí sobre essa vitória do Flamengo. Vamos lá. Coisas que todo mundo gosta é começar vencendo na Libertadores. Se for fora de casa, melhor ainda. Que eu diga, o Flamengo estava muito desfalcado, viajou bastante para chegar na Venezuela e enfrentar o Deportivo Táchira. E Juninho resolveu a parada, 1-0, placar magro, mas 3 pontos importantes para a sequência. Com muitos desfalques, o Flamengo sofreu bastante para criar as jogadas durante a partida contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar. Luiz Araújo quem teve as melhores chances do rubro-negro no primeiro tempo. A primeira, aos 10 minutos, mas a bola saiu para fora. Depois, aos 26, ele chutou em cima do goleiro. Aos 35, Pulgar cobrou falta, mas não assustou a defesa adversária. Já na parte complementar do duelo, o técnico Filipe Luiz promoveu mudanças na equipe, com as entradas de Juninho, Alan e Alexandro. O Flamengo melhorou no jogo e precisou de apenas 2 minutos para abrir o placar. Após um cruzamento do Cebolinha, Bruno Henrique tocou de cabeça na segunda trave e Juninho de peito fez o gol da vitória do Flamengo. Nos acréscimos, o time da casa chegou com Bausa e Maidana, mas não conseguiu empatar. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. A gente não estava refinado, mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. Agora o Flamengo volta a campo no próximo domingo contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Na teoria, um adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combates e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo show, espetáculo. Não vai acontecer. O Filipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. Ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandro só entrou depois, o Juninho, que fez o gol, também foi uma opção para o segundo tempo. O Filipe Luiz está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico, a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem. Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então, acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, importante é esse aí na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo.
O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tá olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente. Ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Felipe Luiz. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo na Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU, que empataram nessa primeira rodada, e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera, e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa, poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Agora, do Flamengo, vamos para o Fluminense, que tem novidades. O Deportivo Táchira, o Flamengo que acabou resolvendo com a entrada de reservas, né? Foi uma jogada construída com participação de jogadores que entraram durante o jogo. E o destaque das manchetes está no Juninho, no peito e na raça. Boa sacada do Extra, né? Pela forma como o gol foi marcado. Sim. Juninho decide contra a Táchira e o Flamengo vence na estreia. O Globo vai mais numa linha literal aí, e Juninho garante a vitória do Mengão também. O gol a jogada foi incrível, a gente vai ver daqui a pouco. Quase uma jogada de basquete, né? Uma jogada aérea, assim, né? Que a bola não cai no chão, a gente vai ver daqui a pouco. E o Juninho, oportunista, como diz a manchete ali, nem matou de peito, né? Jogou de peito a bola para dentro, né? E o Flamengo ontem sem muitas opções ofensivas, né? Um meio-campo muito desfalcado. E mesmo, por exemplo, a gente está vendo o Varela aqui, que jogou bem, né? Mas o Wesley é uma das opções de escape que o Flamengo tem, muito importante. Foi um time bem modificado que enfrentou o Táchira. O Flamengo tem... Bola vai sair. Não saiu. Olha que sensacional. Eu achei esse gol incrível, né? O Bruno Henrique faz uma assistência. Olha. Incrível essa assistência do Bruno Henrique. Aí vai no peito mesmo, quase de ombro. Né? É o Alexandre que tira a bola ali da linha de fundo. E aí uma oportunidade que o Flamengo vai aparecer, acho que mais uma, né? Quase levou um empate. Né? O Flamengo ganhou o jogo de um momento e quase perde a vitória. Nesse momento. Isso foi incrível, esse gol perdido. Né? Agora, tem uma questão interessante aqui, porque apesar do De La Cruz, é um jogador que a gente sempre elogia aqui no Redação, né? E eu acho um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro e sul-americano, né? Como o Flamengo vai suprir a falta do Arrascaeta no meio de campo? O que o Felipe Luiz vai fazer? E outra coisa acontece também no Corinthians. Como suprir a ausência do Garro, entendeu? São criadores, jogadores muito importantes no esquema desses dois clubes. Com o Flamengo... O Fluminense sofreu com o Ganso também. Também a mesma coisa. Está sofrendo ainda, né? Eu fui o jogo no sábado, também, Maraca, contra a Internacional, onde o Flamengo teve que enfrentar o problema muito diferente do problema de ontem, né? Porque o problema de sábado foi a linha alta de Internacional. O problema de ontem foi o bloco baixo de Táchira. Mas nos dois jogos... Parede, praticamente. Nos dois jogos faltou elaboração, faltou soluções de meio de campo. E, obviamente, Felipe Luiz, ele sabe os jogadores que ele tem à disposição. Mas, para mim, olhando de fora, os dois jogos estavam gritando a presença de Matheus Gonçalves. Eu não estava entendendo. Ele entrou bem no final, os últimos minutos contra a Inter, mas... Luiz Araújo, eu acho que por dentro não estava confortável, ninguém estava confortável por dentro. Ele estava, eu acho que tanto para vencer a linha alta de Inter, quanto para criar oportunidades contra a Táchira, porque não foi uma boa atuação ontem. Eu acho que o jogo contra a Inter, o Flamengo estava em grande possibilidade de perder o jogo no final, quando abriu mais espaço. O Inter teve contra-ataques bem perigosos, né? No final do jogo, quando tem mais espaço, porque o pessoal cansa,
Aí a contra-ataque de Inter quase ganhou, tem 3 oportunidades, quase ganhou o jogo. Mas eu acho que as 2 vezes estava gritando para elaboração, criação de Matheus Gonçalves. Eu não sei se Felipe acha que isso é hora de baixar a bola dele um pouco. Ele talvez não esteja pronto ainda, né? Ano passado o Felipe deu muita responsabilidade para ele, né? Esses 2 jogos estava na ausência de tantos jogadores, eu acho que estava gritando a presença de alguém com as características dele. Agora, não deixa de ser curioso que o jogador que o Flamengo liberou nessa temporada, nessa janela de negociações, foi um jogador de meio de campo, né? Que não tinha sido utilizado até então muito numa função de criação, mas poderia ajudar nesse sentido, né? O Alcaraz, que foi... Essa posição do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Flamengo... É carente, né? Nós temos carências nessa posição, né? Bastante, né? Eu acho que talvez o sonho de algumas pessoas que construíram o elenco de Flamengo é ter um time de 11 pontos. Vou botar um ponto no gol também. Tem opção para isso. E o Flamengo se livrou de um trauma ontem também, né? Eram 9 jogos sem vencer fora de casa pela Libertadores. Sim. Né? E assim, não é uma lista, não venceu fora de casa contra o River? Não. Olha aí, olha quem aparece aí. Alcas, aí tudo bem, tem o Racing, depois tem Newblense, o Olímpia, uma eliminação traumática com esse 3-1 aí, né? O Milionários, o Bolívar, vai, na altitude. Palestino, né? Bolívar de novo, Peñarol, que foi a eliminação, porque o Flamengo precisava vencer, perdeu no Maracanã, né? E agora vence o Deportivo Táchira. 10 jogos é a primeira vitória. Eu me arrisco a dizer, além do que a gente já vem dizendo aqui, dos estaduais, do desgaste, das lesões, né? Mas 2 jogos me chamaram a atenção e são 2 clubes que acho que vão dar trabalho para as equipes brasileiras, né? Que é o Racing e o Huracão, né? E fiquei pensando, apesar da diferença de orçamento... na Libertadores, Huracão... sim, por isso eu peguei. Obrigado, Marcelo. Mas assim, apesar da diferença de orçamento, né, do dinheiro que os clubes gastaram em contratações e da infraestrutura, eu fiquei pensando assim, nesses clubes argentinos especialmente, né, na aplicação tática dos clubes argentinos e na entrega e no futebol intenso, né, que os argentinos praticam hoje, né? Então, talvez esse começo de competição, eles entraram mais focados assim, e mais assim, concentrados no que essa competição, tanto a Sul-Americana quanto a Nacional, quanto a Libertadores, necessita, né? Enquanto os clubes brasileiros ainda têm o brasileiro com que se preocupar, né? Então, assim, tem mais de uma atenção, né? Mais de um campeonato, perdão, que tem que focar e que prestar atenção. Então, talvez eles entraram mais nessa primeira rodada, mais preparados. Como a Abel frisou, né, sobre Cristal, né? Imagina você, Cristal. O jogo de ontem isso é a sua temporada. Porque é vida ou morte. Tem 11 anos que um time peruano não conseguiu classificar para a fase mata-mata da Libertadores. 11 anos. Você inicia a campanha contra um dos grandes favoritos em casa. É um jogo que tu não pode perder. Vamos lá. É um jogo muito maior. Eu sei da rivalidade que tem entre Cristal e Alianza Universitário e tal. Mas tu está recebendo o Palmeiras, tu está recebendo o Estevão, né? Em comparação, Palmeiras jogou domingo contra a atual campeão brasileiro da Libertadores. E vinha, né, de uma decisão de campeonato estadual contra o seu maior rival. Quer dizer, a mobilização é diferente. É diferente. Não tem como, né? Não ser, né? Diferente dos times que estão lá, né? Pois é. Mas assim, a Libertadores, embora o time tenha dito aqui muito acertadamente que não se ganha Libertadores na primeira fase, só se perde, né? Mas você pode se enrolar bastante na fase de grupos se não começar bem. O Botafogo, campeão da Libertadores do ano passado, perde as 2 primeiras partidas, né? E se classifica porque houve uma troca de pontos bizarra dentro do grupo, né? Nos confrontos entre os adversários, muitos empates. Foi um grupo muito equilibrado. Claro que o Botafogo reagiu, depois o Botafogo emplaca uma série de bons resultados, mas porque o grupo foi muito equilibrado, o Botafogo conseguiu passar. E é como passa também que pesa, né? O Flamengo, por exemplo, no ano passado, acho que no retrasado também, no ano passado com certeza passou em segundo lugar no grupo. E aí você vai complicar algumas situações que podiam ser mais tranquilas de decidir em casa,
né? Você deixa a decisão para um jogo contra o Peñarol, por exemplo. Esse jogo no Maracanã, Claro foi um que jogo dentro- complicado, não acreditava-se que o Flamengo perderia, né? Para um adversário supostamente inferior, só que perdeu, né? Perdeu de contra-ataque de um time sem contra-ataque. Né? Foi uma façanha. Perdeu contrariando meu querido amigo Haroldo Habib, que eu cito sempre aqui, um redator muito cuidadoso, né? Que trabalhou comigo no Jornal Globo, depois também no Lance. O Haroldo ajudou a formar muita gente com, né, a sua atenção ao texto. E ele tinha uma cisma com a expressão contra-ataque rápido, porque ele dizia que para ser contra-ataque tem que ser rápido. Sim. Então seria um pleonasmo. Peñarol provou que Haroldo Isso, estava errado. isso. Aquele foi um contra-ataque lento. A bola foi sendo trocada ali, né? Parecia que não ia chegar nunca, tal. E de repente, Haroldão, nessa você se estivesse aqui com a gente ainda, ele ia me dizer: você é um rapaz inteligente, vai concordar comigo. Era uma tática que ele tinha. Mas enfim, dentro de todo esse contexto, né? Deixa de ser uma estreia positiva aí. O próprio Felipe, O Flamengo na ainda está coletiva buscando ontem, também o seu Sim. time completo, digamos assim. Ele reconheceu a dificuldade da vitória ontem. Não sei se a gente tem a Temos. coletiva dele. Temos a coletiva? Temos o Felipe Luiz, vamos lá. Então vamos lá. Naquela linha do preferir ganhar. Tá aí. No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos. Isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E, fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa deles e tem a torcida deles a favor. É um preferir ganhar com ponderações, né? Claro que ele diz, prefiro jogar bem e ganhar. Mas se o jogo apresenta dificuldades, aí tem que encontrar o caminho que for para a vitória, né? Impedindo uma bola de sair pela linha de fundo, fazendo gol de peito, vai do jeito que dá. Mas evidentemente esse não é o método do Felipe Luiz. Eu quero ganhar de qualquer jeito sempre. Não, ele quer dar um padrão a esse time para que ele, né, esteja sempre próximo da vitória. Ele fala. Galera, o lance foi esse aí, né? O lance que teve essa polêmica, essa dúvida se era para vermelho ou não, né? Onde o jogador do Deportivo Táchira, ele dá meio que um meio voleio ali, né? Enquanto o jogador do Flamengo tenta cabecear a bola, e aí acontece o choque, né? Se você perceber, você dá para ver que a perna dele, né, com muita intensidade, bate na cabeça do jogador do Flamengo, que parece ser o Wallace Ian, né, nesse momento aí, o jovem garoto do Flamengo. E assim, é um lance que tem que ser mostrado e falado, porque lá na hora não teve isso, né? Não teve VAR chamando, o juiz também parece que não viu, e ficou por isso. E é um lance que pode afetar diretamente o jogo, né? O Flamengo venceu de 1-0, mas se tem uma expulsão ali, ficaria muito mais fácil, né? Porque como nós vimos, o Deportivo Táchira, o treinador do Deportivo Táchira colocou uma linha de 5, ou seja, para poder tentar impedir ali o ataque do Flamengo, para tentar parar o Flamengo, né? E praticamente todos os times fazem isso. Mas com o jogador a menos sobraria espaço, teria um jogador sempre sobrando do Flamengo, entendeu? Então o Flamengo poderia ter muito mais oportunidades de virar essa partida. De virar não, de vencer com mais gols, né? Foi 1-0, poderia ter sido 2, poderia ter sido 3 ou até 4 mais. Embora faltou garra, faltou vontade do Flamengo, faltou criação. Mas são lances que, se aconteceram, você tem que mostrar, porque prejudica um time, né? Prejudica ali uma possibilidade de um saldo de gol maior. O Flamengo é o líder, mas saldo de gols sempre fazem diferença, tanto na primeira fase como também fases seguintes. Então poderia ter sido, né, mostrado. E aí fica a dúvida, será que se fosse o contrário, será que o juiz teria marcado? Será que o juiz teria dado vermelho a algum jogador do Flamengo que tivesse feito isso? Então fica essa contestação. Não sei se vocês viram esse lance, né, mas na hora do lance eu vi, né,
eu vi assim e tal, e imaginei que o juiz fosse chamar alguma coisa assim, o VAR, não sei, mas não teve nada disso. E aí ficou por isso, né? Não teve nenhuma marcação, não teve cartão vermelho, não teve nada. Então a gente tem que mostrar porque se fosse contra o Flamengo, né? Se fosse um lance onde o jogador do Flamengo tivesse feito isso, estava todo mundo falando, estava todo mundo dizendo que o Flamengo é ajudado pela arbitragem e tal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Eles buscam muitas vezes formas de tentar menosprezar o Flamengo. Mas enfim, você vendo esse lance aí, se você conseguir ver talvez em vídeo mesmo, né? Aqui a gente não consegue mostrar, mas se você talvez conseguir ver em vídeo, você vai perceber que foi um lance forte, né? Que poderia sim ter dado o cartão vermelho. Mas comenta, deixa nos comentários a sua visão sobre esse lance, a sua visão sobre também essa vitória do Flamengo e mais, né? Agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.